Nós temos estudado uma série de mensagens sobre o novo de Deus e temos aprendido a nos preparar para o que Deus quer fazer entre nós, o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus? E a gente já estudou sobre os odres. A gente precisa preparar as estruturas, preparar a vida para receber o que Deus quer fazer entre nós. Depois estudamos sobre alguns problemas antigos que, se a gente não resolve, a gente não recebe a graça do Senhor. Eu falei de Rispá, falei de Davi. Depois estudamos sobre um exército que Deus está preparando, né? E a gente olhou para o vale de ossos secos e como eles foram despertados para viver um novo tempo do Senhor. Também estudamos semana passada sobre a consagração, os tipos de consagração e a nova consagração que a gente tem que buscar para viver o novo de Deus. E hoje eu quero falar sobre o cântico novo, uma canção que a Bíblia chama assim, cântico novo. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 40, para nós lermos esse texto da palavra de Deus, Salmo 40. Diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Aleluia. Estenda suas mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Do que se trata o cântico novo na Bíblia? A primeira vez que eu li essa expressão, eu fiquei pensando que se tratava de uma nova composição, ou de uma música nova que alguém aprende. Mas o cântico novo na Bíblia significa outra coisa. A palavra novo aqui, ela vem de uma raiz no hebraico que significa reparar, restaurar, renovar. Na verdade, na perspectiva bíblica, o cântico novo é o cântico do que passou por um processo de restauração. O que foi restaurado, renovado, redimido. É por isso que, se você ler o Salmo 126, eu gosto bastante, ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo, de um novo cântico, de louvor ao Senhor. A ideia aqui é do povo que está no exílio, tá? E a Bíblia vai dizer no Salmo 137 que no exílio eles tinham colocado as harpas penduradas nos galhos dos salgueiros, porque eles não queriam cantar. Não tinha um motivo para celebrar. E o povo da terra ficava pedindo para eles cantarem as músicas alegres do povo de Israel. Eles falavam: a gente não pode. Mas quando eles voltam para casa, pela intervenção de Deus, eles podem cantar um cântico novo. O cântico do restaurado, do redimido. A Bíblia vai usar essa ideia no Novo Testamento para falar do cântico dos redimidos. É isso que a Bíblia vai nos apresentar em Apocalipse, no capítulo 5. Quando a Bíblia fala do cântico novo ali, ela vai apresentar um cenário que é Deus no trono, com um livro selado, com os decretos da humanidade.
e o plano de Deus para salvar. E a Bíblia vai dizer que ninguém tinha autoridade para tomar o livro e romper os selos. E diante desse gesto de Deus, com esse livro, com os selos nas mãos, há um silêncio no céu. E então a Bíblia diz que vem o Cordeiro, e ele toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono, e ele rompe os selos e revela o plano de Deus para salvar para toda a terra. E aí todos os anjos e todos os seres e toda a terra canta o cântico dos redimidos. É interessante, está lá em Apocalipse 5,13: ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem mais antigo até lembra da música, né? Ao que está assentado e ao... bom, só eu que sou velho aqui. E ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Uma salva de palmas para vocês. É interessante que a Bíblia vai também em Apocalipse 14 falar desse cântico dos redimidos, e ela diz algo especial. Olha o que diz Apocalipse 14. Então olhei, e eis que diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele, o nome do seu pai. Aqui a Bíblia está falando de todos que receberam, é uma representação, um número simbólico de todos que receberam a marca, tá, de Deus, o selo do Espírito Santo na sua vida. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, as 4 criaturas viventes e os anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000, que haviam sido redimidos da terra. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Que não é todo mundo que pode cantar um cântico novo, o cântico do restaurado. Só pode cantar e só aprende essa música aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e tem a marca do selo de Deus. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje aqui? Eu vim ver pessoas que vão cantar pela primeira vez o cântico dos redimidos nesse lugar. Eu já cantei essa canção. Eu lembro que logo depois que eu aceitei a Jesus, eu fui num culto lá dos adolescentes. Eu era adolescente quando me converti, e eu lembro que às vezes eu ia no culto, há muitos anos atrás. A nossa igreja era mais tradicional nas expressões do que hoje. E eu lembro que às vezes eu ficava olhando algumas expressões de adoração e eu não entendia. Um dia eu estava sentado e o pastor Nassif, ele levantou as mãos assim e ficou adorando. E eu fiquei, por que ele faz isso? Eu lembro de eu perguntar. E aí eu ficava olhando algumas pessoas adorando a Deus, e elas cantavam parecia que tinha uma conexão que eu não tinha com o Senhor. Eu ficava olhando, o que acontece com essa gente? E eu me converti. E eu fui para o culto dos adolescentes, e a gente estava cantando assim, a parte da música diz assim: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Eu estava cantando,
E na hora que eu comecei a cantar, para te adorar que eu nasci, eu agora era redimido. E eu senti a presença do Espírito Santo. E aí então eu comecei a levantar as minhas mãos e adorar, porque agora um cântico novo tinha sido colocado na minha boca. Hoje pessoas vão cantar o cântico dos restaurados, dos redimidos. Talvez você veio ver o batismo de um amigo, mas hoje você vai encontrar a graça de Deus neste lugar. Uma conexão com o alto. Deus pode fazer isso acontecer. Quantos creem nisso? Amém. Mas o que representa, pastor, esse cântico? O que a Bíblia fala sobre ele? Em primeiro lugar, a Bíblia vai ensinar que o cântico dos restaurados, dos redimidos, o cântico novo, ele é uma dádiva de Deus. No versículo 3 a Bíblia diz assim: pôs um novo cântico na minha boca. Quem pôs o cântico? Quem põe o cântico? O próprio Deus. Veja, a restauração, a redenção, ela é uma graça de Deus. É um dom. O dom da salvação. Quem já leu a Bíblia já encontrou esse tema, essa palavra. É um presente de Deus. Olhe para mim, não existe nada que você possa fazer com a sua própria força, ou não existe mérito algum que possa te colocar na condição de resgatado, de restaurado, de redimido. Nós só podemos ser salvos porque Deus nos deu graça, nos presenteou. A Bíblia vai dizer em Efésios 3 que pela graça nós fomos salvos. E a Bíblia vai dizer que isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Essa é uma graça, ele é um presente. Eu gosto, quando eu estava estudando a respeito da graça, eu lembro sempre do pastor Russell Shedd. Um pastor Shedd, explicando graça, ele contou uma vez uma historinha que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse que um menino que morava no campo, ele foi visitar com o pai a primeira vez a cidade grande. E quando eles chegaram no centro comercial, ele entrou com o pai foi para a recepção e o menino ficou olhando o elevador, ele nunca tinha visto o elevador. E ele ficou observando. Daqui a pouco uma senhora que estava do lado dele, cabelo branco, já com a pele marcada por causa do tempo. Aquela mulher entra no elevador e a porta fecha. Passado um tempo, a porta abre e sai uma mulher, uma jovem assim. Ele fica olhando e fala assim: pai, põe a mãe aí dentro. Sabe, a graça de Deus é exatamente isso. A gente entra num elevador, que Deus coloca a gente e Ele nos dá uma nova vida. É graça, é presente. Quem põe um cântico novo na nossa boca é Deus. É um presente do Senhor. Hoje você vai cantar de novo, se você for restaurado por Deus aqui nesse lugar, porque Deus te deu graça. Ele pôs um cântico na sua boca. Segunda lição, a Bíblia vai nos apresentar também que o cântico novo, ele não é apenas uma dádiva de Deus, mas ele também é um depósito de confiança. Olha como começa o texto: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Vamos repetir juntos? Coloquei toda. Davi está falando assim: eu depositei diante da situação que eu estou vivendo toda a minha confiança em Deus. Toda a minha confiança. Sabe, para cantarmos um cântico novo, a gente tem que dar um passo de fé. E esse passo tem a ver com depositar a nossa confiança em Deus. Crer nele. Eu não sei quantos já viram esse filme que saiu agora, do George Foreman, contando a história do boxeador. Sabe, aquele boxeador, foi campeão olímpico, foi campeão mundial. George Foreman, alguém já viu esse filme? Vale a pena. Se não viu, vale a pena. George Foreman tinha uma história, tem uma história muito interessante, né?
Ele, embora sua mãe fosse uma mulher que acreditava em Deus, ele foi criado segundo os preceitos da palavra. Eles viveram uma vida muito miserável. Seu pai abandonou a família e ele teve que cuidar, assim, ele passou por muitas privações. Na escola viveu muito bullying, era muito rechaçado. E ele aprendeu a confiar na força do seu braço para resolver os seus problemas. Ele era muito forte e literalmente ele resolvia as coisas na força do braço. Ele começa a lutar, começa a ganhar, começa a vencer, se torna um campeão olímpico de boxe, e as coisas vão caminhando até que algumas situações ele não consegue resolver com a força do braço. A sua família entra em crise, acontece uma decadência moral dentro de casa, a família começa a se perder, e então ele tem uma luta com Muhammad Ali, e ele perde. E aí ele começa a entrar numa crise pesada, e aí ele tem uma outra luta na sequência que ele perde de novo em Porto Rico. Só que quando ele entra no vestiário, ele começa a passar mal, e ele quase morre. E o pessoal que está em volta, tentando ressuscitar, tentando ajudar a levantar, está ali, e ele testemunha: passou assim minha vida como se fosse um filme. Eu percebi, eu estava indo para o inferno. E nesse momento, então ele tem um encontro com Jesus. Ali entre a vida e a morte, ele resolve depositar sua confiança em Jesus. E ele acorda daquele mal súbito. Só que quando ele acorda, é muito interessante no filme, porque ele acorda cantando. Ele começa, aleluia, aleluia. Ele vai para debaixo do chuveiro, eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, eu creio. E ele começou a adorar. Ele falou, o cara está louco. E ele tem um encontro com Jesus tão genuíno. Ele larga o boxe, vira pastor, começa um trabalho na comunidade dele para cuidar de crianças carentes, tá? Através do esporte. Deus faz uma revolução na vida daquele homem, porque ele colocou sua confiança em... Olha que bonito, ele é roubado por um amigo que cuidava das finanças. Ele perde tudo que tinha juntado, tinha ganhado com boxe. E aí um dia ele fala assim, a única coisa que eu posso fazer é voltar a lutar. Só que ele já tinha mais de 40 anos. A mulher dele, você vai morrer, você vai se matar. E aí, ela vai orar e tem um sonho. Ela vê o marido no ringue ajoelhado, sendo campeão do mundo de novo de boxe. E ela fala para ele já está gordo, está acabado, cara. Ele começa a treinar de novo, perde peso, volta, e com 45 anos, eu vi essa luta, eu não sei quem viu. 45 anos de idade, ele apanha os 12 rounds, no último round ele acerta um golpe. E o seu oponente cai, e com 45 anos ele se torna o campeão de boxe mundial mais velho da história. E aí a cena, né, no filme, ele se ajoelha e glorifica Jesus. O mundo todo que está vendo a luta na hora sabe, Deus fez algo. Ei, deixa eu te dizer algo. Se você quer cantar um cântico novo, você precisa depositar sua confiança em Deus, em Jesus. É interessante como a gente confia em coisas que não valem nada. Tem gente que confia mais em dinheiro do que em Jesus, confia mais nas suas competências do que em Jesus, confia mais no que ajuntou do que em Cristo. Aí, quando você passa por uma doença, uma dificuldade, você vê que isso não trazia segurança nenhuma. Quer ver um exemplo? Olha a cadeira que você está sentado aí. Eu vou pedir para você ficar de pé um pouquinho, só um minutinho. Isso. Olha para a cadeira que você estava sentado. Você acreditou que ela podia te segurar, por isso você sentou, não é verdade? Pode sentar de novo, você confia na cadeira. Te aguentou? Tem gente que confia mais na cadeira do que em Jesus. Deixa eu te dizer, Ele é poderoso para te sustentar, Ele é poderoso para te levantar, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Ei, hoje pessoas vão cantar de novo, porque nesse lugar vão colocar sua confiança em Deus.
Terceira lição. A gente pode cantar de novo. Deixa eu só fazer dar um testemunho assim rápido aqui. Talvez você chegou aqui passando por dificuldade, por luto, por provação. O cântico do redimido também é um cântico de fé, do que acredita. Às vezes a gente passa por provas na vida e não acredita que Deus pode segurar. Olha o que aconteceu na vigília dos diáconos. A gente faz uma vigília entre os pastores e os diáconos. Faz aqui, não faz nem um mês, acho que um mês mais ou menos, a gente se reuniu para orar juntos. E o pastor da nossa igreja, o Jeff, recém-ordenado pastor aqui, o irmão dele em Londres tinha dado a notícia para ele que ia ter que fazer um transplante do coração, naquela semana. E ele foi para a vigília muito chateado. Chegou na hora da vigília, os diáconos chamaram os pastores na frente para ministrar, para orar por eles. E um irmão, sem saber nada, veio orar por ele. E na hora da oração, quando terminou a oração, falou assim para ele: Jeff, não sei se isso faz sentido para você, mas enquanto eu estava orando por você, eu vi um coração de um menino sendo colocado num homem velho. E ele desabou a chorar, falou: meu irmão. E aí veio uma convicção de que Deus ia guardar o seu irmão. Ele vai para trás, um outro diácono vem, fica sabendo da história e fala: olha, senti de Deus, teu irmão está sozinho lá e precisa da tua ajuda. Ele não tinha condição de ir lá para Londres, então aquele outro irmão do corpo diaconal da nossa igreja pagou a viagem do Jeff para lá. Essa semana ele estava indo para Londres e ele manda uma mensagem de 10 minutos com foto, com vídeo. Falou: pastor, eu estou indo lá visitar meu irmão. Meu irmão estava sozinho, não tinha ninguém lá para atendê-lo. Mas antes de eu chegar lá, Deus mandou um cara no quarto dele com um violino. E olha a música que ele estava tocando: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. O Jeff já está lá em Londres cuidando do irmão dele, porque Deus deu um coração novo. Nós podemos cantar o cântico dos redimidos. Aqueles que colocam a sua confiança em Deus são sustentados por eles. Por Ele. Quantos aqui já provaram a fidelidade de Deus? Levante as duas mãos. Repita comigo: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Terceira lição. O cântico do restaurado, do redimido, o novo cântico, ele é um gesto de bondade, de misericórdia de Deus. O texto vai dizer: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Eu acho essa imagem tão linda. Deus se inclinando. Sabe por quê? A Bíblia, quando apresenta Deus, ela vai dizer que Deus não se inclina. Se inclinar no mundo antigo tinha a ver com reconhecer a autoridade de alguém. Eu me inclinava. Deus vai se inclinar para quem? Se Ele é a autoridade suprema. Isso fica visível nas Escrituras, quando no Salmo a Bíblia vai dizer assim: levantai portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos. Quem é este? Quem é este? O que ele está falando ali? Deus, Ele é tão poderoso, tão cheio de majestade, que Ele não se inclina nem para passar por uma porta mais baixa. A porta levanta para Ele passar. É isso que Ele está dizendo. O Deus que não se inclina diante do clamor, do pedido de socorro de alguém que precisa, que carece, esse Deus se inclina para salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha toda a glória, toda a majestade, e Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente, para que pudéssemos ver a glória do Pai. Ele sentiu as nossas dores, Ele viveu os nossos dilemas, Ele foi traído, Ele morreu, sofreu morte de cruz, para tomar o meu e o seu lugar. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele vive, a morte não pôde pará-lo, aleluia. Mas esse Deus
se inclinou para me salvar, para te salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Hoje eu posso cantar um novo cântico, porque um dia eu pedi socorro. Eu disse: Deus, eu preciso da tua ajuda. E Ele estendeu a sua mão para mim. Hoje você veio a essa casa. Se você pedir ajuda de Deus, Ele vai se inclinar. O Deus de toda autoridade, Ele se inclina diante de um pequenininho, para dizer: ei, eu tenho poder para te salvar. Eu nunca me esqueço um dia que eu entrei, eu estava angustiado. Eu não sei se já sentiu angústia, aquelas que roubam completamente a tua paz. Eu estava passando por um problema e eu não conseguia resolver. E eu fiquei sabendo de um congresso que ia ter em Camboriú. Eu peguei o carro e fui para lá. Só que eu peguei na estrada, muito congestionamento. Eu só consegui chegar no final do culto. E aí quando eu cheguei, eu já estava angustiado. Falei: nem consegui chegar no culto. Vim aqui de longe para ouvir uma palavra. E eu falei: Deus, me ajuda. Aí entrei mesmo assim. E eles estavam cantando uma música antiga, já estava na hora do apelo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Levanta a tua mão e declara isso. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Deus está se inclinando agora. Deus está levantando pessoas agora, eu creio. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode continuar tocando aí. Eu já estou terminando. Última lição que eu aprendo com o cântico dos redimidos. Ele me tirou de um poço de destruição. Escuta bem essa palavra. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Por fim, o cântico novo tem a ver com uma consciência da liberdade em Deus. Davi está dizendo: eu estava num poço de destruição, atolado na lama. Para podermos cantar essa canção, nós precisamos entender a nossa condição. Deus salva quem precisa de salvação, quem não precisa. Quando entendemos que estamos na lama, que estamos atolados, quando a consciência do pecado, ela se torna uma realidade para nós, aí sim, quando nos arrependemos, o Senhor, Ele nos visita com graça e poder. Eu creio que pessoas vão cantar o cântico dos redimidos, porque hoje nesse lugar vão confessar: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu sou pecador, eu sou falho. Eu não sei como lidar com as coisas em casa. Eu não sei cuidar da minha saúde. Eu não sei cuidar dos meus. Eu sou falho, mesmo querendo acertar. Deus, por vezes eu me encontro em poços. Eu reconheço. Quando reconhecemos,
experimentamos a maravilha da graça de Deus, nos tirando do atoleiro e nos colocando numa rocha firme. Hoje nós vamos cantar, pessoas vão cantar de novo, porque o meu Deus, Ele continua tirando gente da lama. O meu Deus me tirou da lama. O meu Deus, eu estou vendo um monte de gente de camisa amarela lá atrás, nós celebramos a ceia. Ele tirou esse povo que estava na rua da lama, Ele tirou cada um de nós da lama. Somos pecadores. Quem é pecador aqui? Levante as mãos. Tem graça para você hoje nesse lugar. Eu gosto, uma das canções que eu acho bonitas no meio cristão e mais conhecidas é Amazing Grace. Ela foi escrita por um capitão de um navio negreiro, John Newton. Um homem cruel, devasso. Numa tempestade, ele se vê diante da morte e ele entende que é pecador e o seu destino é o inferno. E ele pede ajuda de Deus. Ele começa a ler a Bíblia, estudar a palavra. E então, ele faz uma música com a melodia que ele ouvia dos escravos cantando nos barcos. Ele só põe a letra na melodia. Graça maravilhosa, tão doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Estava cego e agora eu vejo. Deus o tirou da lama. Ele inspirou William Wilberforce. E se a escravidão acabou naqueles dias, cessou, foi porque um homem foi resgatado pela graça de Deus. Que poder é esse? Hoje eu vou ouvir neste lugar o cântico dos redimidos, dos restaurados, dos que vão encontrar essa mesma graça. Sabe, hoje eu quero orar, e nós vamos terminar esse culto orando, para que pessoas possam cantar essa música, o cântico dos redimidos. Feche seus olhos agora. Como eu queria que você pudesse cantar essa canção junto comigo. Eu não sei te ensinar as letras porque eu não posso. É só o Espírito Santo que ensina essa canção. Eu aprendi a cantar quando Ele me visitou, quando um amigo orava por mim. Hoje eu quero orar por pessoas, e elas vão cantar de novo. Se o Espírito Santo te visitar, você vai sair do atoleiro. Você vai receber uma nova canção, um novo propósito para a sua vida. Ele vai se inclinar para você hoje, te tomar pelas mãos. Basta você dizer: eu preciso da tua ajuda. Eu quero cantar essa canção. Eu quero cantar o cântico dos redimidos. Se hoje nesse lugar você quer depositar tua fé em Jesus, no sacrifício dele, confiar nele mais do que na sua força, na sua habilidade. Se hoje você quer reconhecer que é pecador e precisa da ajuda de Deus, se hoje você quer que Deus te dê essa graça e coloque essa canção na sua boca, aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente com a mão levantada. Deixa eu pedir um favor para você. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, para que o Espírito de Deus te visite de forma maravilhosa. Isso, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé.
Isso na galeria, isso. Tem tanta gente aqui desse lado, fica de pé, isso. Ah, que coisa linda. Que coisa linda. Olha, deixa eu te dizer algo. Um milagre vai acontecer. Deus vai colocar um cântico novo na sua boca agora. Já que vocês ficaram de pé, nós queremos abençoá-los. Vou pedir para você dar mais um passo. Vem para cá, aqui, vem pertinho aqui. Deixa eu orar por vocês. Desce aqui, vem para cá. A igreja toda pode aplaudir esses irmãos que estão chegando. Isso, vem. Nós queremos orar por vocês. Todos fiquem de pé. Venham. Vem para cá. Venham. Desce a galeria. Isso, vem para cá. São muitos irmãos. Isso. Venham aqui na frente. Venha, nós vamos orar. Isso. Venha. Venha. Eita. Oh, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu estou vendo algo maravilhoso. Aleluia. Todos os despertamentos espirituais na história foram acompanhados de movimentos de adoração. E eu nunca entendi por quê. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu entendi. É o cântico dos redimidos. Não tem nada mais lindo do que o cântico dos restaurados. Agora vamos celebrar cerca de 1000 pessoas que estão cantando com a gente. Hoje estamos celebrando com vocês. Nós vamos orar agora. E o poder de Deus vai tocar a vida de vocês. Ele vai os visitar com graça e favor. Eu quero fazer uma oração, vocês vão repetir comigo. Vamos dizer que são pecadores, precisam de ajuda de Deus. E Deus vai colocar o selo do Espírito e um novo cântico na vida de vocês. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Vamos orar agora. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas suas mãos. Eu quero confiar no Senhor. Eu entendo que sou pecador e preciso da tua ajuda. Senhor, se inclina para me salvar. Que o teu amor, que a tua presença, que a tua paz me acompanhe, em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero pedir que o teu Espírito visite os meus irmãos. Eles confessaram com a sua boca que confiam em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. E eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor veja com bons olhos. Eles também declararam que precisam da tua ajuda e que são pecadores. Deus, se inclina para salvar hoje aqui. Que os meus irmãos recebam graça e favor de Deus. Que eles possam cantar o cântico dos redimidos, dos restaurados, um cântico novo. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Olhe para trás, olha a família na fé que vocês estão recebendo agora. Sejam bem-vindos. Eu quero orar. Vamos terminar já em breve. Vamos cantar a música e vamos terminar. Mas você que veio aqui hoje, enquanto os pastores estão conversando, você que veio aqui na frente, a gente quer convidar você para tomar café com a gente, explicar os próximos passos. Tem que conhecer Jesus, os ensinamentos dele para pôr em prática. A gente chama isso de discipulado. Então nós queremos caminhar com vocês. Pegue esse encartezinho, tá, que vocês receberam. Quem não recebeu, os pastores estão aqui, peguem. A gente quer caminhar com vocês. Amém? Você que está vivendo uma luta e precisa da graça de Deus, está se sentindo lá no poço, levanta a mão que eu quero orar por você aqui. Levanta a mão, isso, as duas, isso, pode levantar a mão.
Isso. Pai, fortalece a fé dos meus irmãos, que eles saiam daqui crendo que o Senhor é por eles e pode os sustentar. Que eles creiam na restauração, que eles creiam no milagre, que eles creiam na provisão e que eles voltem cantando para casa, Pai. Os que têm fé cantam nos vales, os que têm fé cantam no poço, os que têm fé cantam nas horas difíceis e experimentam a visita do Senhor. Que possamos voltar para casa hoje cantando, porque o nosso Deus é maior do que as circunstâncias que vivemos. Declaramos isso em nome de Jesus. Vamos cantar juntos agora? Cante com a gente essa canção.